Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar como aprender inglês usando séries e filmes. Nós escutamos muitos que ver séries e filmes é bom para aprender inglês, mas geralmente fica aquela dúvida, assistir com legenda em português, legenda em inglês ou sem legenda. Na verdade, não existe só uma única maneira de aprender usando séries e filmes, então vai depender do seu nível e o propósito para que você está usando a série e o filme nos seus estudos. Se você é iniciante e tem um vocabulário mais limitado em inglês, o ideal seria começar com legenda em português, principalmente se você não é acostumado a ver nada em inglês, se antes de estudar inglês você via filmes e séries dubladas. Então o primeiro passo seria esse, começar a ouvir com áudio em inglês e com a legenda em português. O benefício de começar a ver séries e filmes com legenda em português é se acostumar com o ritmo e com os sons do inglês ou do idioma que você está aprendendo. Não é uma forma de estudo ativa, isso quer dizer que você não vai estar aprendendo ativamente, você não vai sentir que depois que você viu a série você aprendeu muita coisa, mas é uma prática que vai te ajudar futuramente com os estudos. É uma maneira de ir se acostumando, se adaptando a ver mais conteúdos em inglês. Mas é preciso você combinar isso com outros métodos de estudos para realmente aprender, porque isso é uma prática de estudo passiva, que a gente chama, não é ativa. Então precisa estudar isso, e a parte de ver séries e filmes com legenda em português é só para se acostumar com os sons e o ritmo do idioma. Você vai perceber que com o tempo, estudando com outros métodos e vendo séries, você vai começar a notar palavras que você já conhece na série, entender algumas frases, ou até frases, expressões que eles repetem muitas vezes nas séries, você já vai conseguir entender pelo áudio e não precisar focar tanto na legenda. Mas isso leva um tempo e você precisa auxiliar com outros métodos para conseguir aumentar o seu vocabulário. Mas lembre-se que a função principal de ver séries dessa maneira em inglês com a legenda em português é só para se acostumar com os sons do idioma no começo. Para quem já tem um vocabulário razoável, mas quer aumentar o vocabulário ainda mais, o ideal seria assistir em inglês com a legenda em inglês, porque esse é o método que vai mais te ajudar a encontrar palavras novas, mas você precisa ter um pouco de vocabulário antes de fazer isso para entender as palavras que faltam para o contexto, para conseguir aprender palavras dessa maneira. Se você não entende nada da frase, vai ficar muito cansativo estudar dessa maneira. No nível intermediário, geralmente você já consegue entender a maioria das frases, vão ter algumas palavras ou outras na frase que você não entende, mas no contexto da série e do resto da frase você vai conseguir começar a aprender essas palavras naturalmente. Se você já está no nível certo de começar a ver inglês com legenda em inglês, você não teria que parar o tempo todo para procurar o que era a palavra. Você conseguiria, quando aparece uma palavra nova, entender pelo contexto ou pelo menos entender a maioria das coisas que estão sendo ditas na série. Eu raramente paro uma série para ver o que significa uma palavra que eu não conheço. Eu tento entender pelo contexto, pelas outras palavras que eu conheço, deduzir. Eu só recomendo parar para pesquisar se é alguma coisa que está aparecendo muitas vezes e você não consegue entender e está atrapalhando o entendimento do resto da série. Então, nesses casos, pare e procure o que significa a palavra ou a expressão que está faltando para você conseguir entender. Ou se você está nessa transição, você está vendo com legenda em português e quer começar a ver em inglês, mas ainda não está totalmente preparado, eu recomendo assistir usando aquela extensão que se chama Language Learning of Netflix, que é uma extensão que coloca duas legendas nas séries da Netflix ou nos filmes. E o que acontece? Se você está fazendo essa transição, você consegue focar lendo a legenda em inglês, mas se tiver uma frase que você não entendeu alguma coisa, é mais fácil porque você só olha embaixo a legenda em português. Então não precisa parar a série, abrir um dicionário, ir atrás e procurar o que aquela expressão significa. Então é um pouco mais prático, deixa o estudo um pouco mais fácil de fazer essa transição de português para inglês. E não atrapalha o ritmo de ter que ficar parando e procurando o que significa as coisas. E é até melhor porque tem a frase já completa. E às vezes uma palavra a gente procura a tradução de uma palavra exata, mas dentro de uma expressão ela significa outra coisa. E na legenda já tem o sentido, não só a tradução. Então é bem mais interessante aprender dessa maneira quando aparecem coisas novas pelo contexto. E essa técnica de ver com a legenda em inglês você pode continuar fazendo até mesmo quando você é fluente, porque a gente sempre vai estar aprendendo vocabulário novo. Essa maneira de ver inglês com a legenda em inglês é a melhor maneira de aprender novas palavras, porque você está ouvindo, então vai aprender a pronúncia, e também a escrita, porque está na legenda. Mas se você quer focar na parte do listening, o ideal seria assistir sem legenda nenhuma, só o áudio. Principalmente se você chegou naquela fase que você sente que consegue entender com a legenda, mas sem esse apoio da escrita você não entende muito bem, precisa praticar mais o listening. Se você estiver passando por isso e quer focar e quer usar séries e filmes para conseguir melhorar isso, para conseguir melhorar o seu listening, é o momento ideal para começar a praticar sem legendas. Eu aconselho a começar com séries mais fáceis de entender sem legenda.
Não pule de ver Friends com legenda em inglês para ver Peaky Blinders sem legenda nenhuma, porque vai ser muito difícil. E comece treinando com séries mais curtas e até vídeos no YouTube, não necessariamente séries e filmes. Vídeos normalmente são mais fáceis de entender sem legenda porque a pessoa está falando diretamente para você na câmera, então você consegue ver a expressão da pessoa e fica um pouco mais fácil de entender. Numa série ou filme, as pessoas estão falando uma com as outras e elas não falam olhando para a câmera, então isso dificulta um pouco o entendimento. Então, se você tem essa dificuldade e quer melhorar, se você sente que consegue entender só se tem o apoio da legenda, comece por séries menores e vídeos. E é importante praticar isso porque na vida real não tem legenda, então se você sente que você só entende com o apoio da legenda, precisa trabalhar isso porque numa conversação real não vai ter esse apoio da escrita. Então, quando usamos as séries e filmes para estudar, é importante entender o propósito de cada tipo de legenda, o propósito da maneira de como a gente assiste. Não tem problema você estar no avançado e ver com legenda em inglês, se a sua ideia de assistir série é adquirir mais vocabulário. Mas se você quer melhorar o listening, então seria melhor ver sem a legenda. Então tem que entender o que você está procurando com aquilo para saber o que é melhor para você. E independente da fase que você está no seu aprendizado, é importante aliar as séries e filmes com outros métodos de estudos, não depender só das séries e dos filmes. E lembrar que o progresso com uma série ou um filme não é instantâneo. Você não vai ver um filme e instantaneamente saber todas as palavras que eles falaram. Você não vai memorizar assim de primeira. Aprender leva tempo e muita repetição. Então não fique frustrado se você vê uma série e não sentir uma evolução imediata, porque vai demorar e você vai ter que ver muitas séries e muitos filmes para sentir essa evolução. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!